gente, boa noite, boa noite, boa noite. É um privilégio muito grande estar aqui de volta em João Pessoa. A gente ama muito, mas muito esse lugar, essa igreja, de verdade. Vocês já são família para a gente já se sente em casa aqui. Assim, a gente já chega aqui e, é como eu falei no primeiro culto, a gente entra aqui e já sente algo diferente aqui, de verdade. Sente uma alegria diferente, uma coisa mais avivada, realmente uma vida de Deus fluindo no seu coração. Então, muito obrigado, assim, por nos receber, né, com tanto amor, tanto carinho. É tão bom ver Luciano aqui de novo, né? A gente, muito legal. Eu lembro quando ele chegou lá em Fortaleza, chegou lá na nossa célula, ele trouxe uma nova vida lá para a célula e foi muito legal. E a gente riu muito com ele. Ele é maravilhoso, né? A família toda, de verdade. A gente ama muito vocês, viu? Mas é um privilégio muito grande de estarmos aqui com a Nicole, o Noah, que está na salinha, e a Bela. E a gente ama João Pessoa. E amanhã, eu falei seu nome, é verdade. E amanhã estaremos junto com o Pastor Eibe lá em Garanhuns. Na verdade, nós estamos fazendo o seguinte, talvez você já sabe isso, mas o pastor Eibe tem sonhado muitos anos em fundar, né, a Igreja da Paz lá em São Paulo. Muitos anos e finalmente, né, está chegando a hora de irmos para São Paulo. Então a gente faz parte da equipe Atos em Ação, que vai até São Paulo para fundarmos a Igreja da Paz lá em São Paulo. E é uma equipe bem grande, né? Até o final desse ano vai ter mais ou menos 300 pessoas que fazem parte dessa equipe, os 300, né, que vão para lá, para São Paulo, que a gente faz parte dessa equipe enorme que vai para lá e a gente vai chegar lá junto com o pastor Eibe, dia 28 de agosto. A gente vai de carro, né? Já viemos de carro para cá e vamos continuar. Então, ore por nós, por favor, né? Que é uma longa viagem, mas nós vamos bem devagarinho, parando, né? Para aproveitar, né, a viagem, as praias, né? Tem que surfar, né, na viagem também, mas só brincadeira. Mas a gente realmente ore por nós. Na verdade, não é brincadeira, a gente vai surfando mesmo. Mas, como eu falei no outro culto, eu sou de Santarém, lá do Pará, né? E o meu pai chegou lá com essa visão de começar implantando igrejas nos ribeirinhos lá da Amazônia. E chegou em Santarém e ele começou a igreja lá em forma de uma célula, né? Quem é que faz parte de uma célula aqui? Cadê as pessoas? Glória a Deus, né? Então, lá também começou em forma de uma célula bem simples, a nossa família, com algumas pessoas. E a célula começou a crescer e multiplicar, e crescer, multiplicar, e crescer, e crescer, e crescer, que hoje já, lá em Santarém, a igreja tem mais do que 60 mil membros, e mais do que 7 mil células. É só o começo. Sabemos que Deus tem muito mais para Santarém, e eu creio que Deus vai fazer a mesma coisa e muito mais também aqui em João Pessoa, através da sua vida, através da sua célula, amém, queridos? Ele vai realmente explodir, vai expandir também o reino aqui em João Pessoa, e sabemos que vai continuar crescendo até ganhar a cidade toda para Jesus. Eu sei que é só o começo aqui também, mas eu vou rapidamente contar alguns segredos que eu tenho aprendido ao decorrer dos anos, mas antes disso eu vou contar uma história do cavalo crente, tá? Tinha um homem que tinha um cavalo. Ele morava lá no interior do Ceará, tá? Não é de verdade essa história, tá? É só de brincadeira. Mas aí ele chamou o primo dele, que morava aqui em João Pessoa. Falou: cara, você tem que vir para cá para conhecer a minha casa aqui no interior do Ceará e tal. E outra coisa, eu tenho um cavalo crente aqui, um cavalo que é cristão. Aí ele: é mesmo, cara, eu tenho que ir lá conhecer esse cavalo. Então ele foi lá para Ceará e tal, chegou lá e falou: olha, esse daqui que é o cavalo aqui que eu treinei, ele é cristão, esse cavalo. Aí o outro: mas como assim, né? Como é que o cavalo pode ser cristão? Não, porque é o seguinte, eu treinei esse cavalo
para cada vez que você falar assim, glória a Deus, o cavalo sai correndo mesmo, para valer. Mas cada vez que você fala assim, amém, o cavalo para imediatamente. Aí o cara falou, poxa, eu queria andar nesse cavalo. Eu posso? Pode, claro. E o cara subiu em cima do cavalo. Aí ele, olha, mas não pode esquecer, tá? Para ele sair correndo, tem que falar o quê? Glória a Deus, né? Para ele parar, tem que falar amém. Não, beleza, tranquilo. Cara, glória a Deus, pá, saiu correndo. Saiu correndo, rápido. Aí ele lá curtindo e tal. Ele, glória a Deus, aí, mais rápido ainda e tal, cara. Mas aí, de repente, ele viu lá na frente um penhasco muito íngreme, um buraco enorme, né, que não podia cair, porque senão era morte total, né? Aí ele viu lá esse penhasco, ele, com medo, né, e tal, ele esqueceu de tudo, né, que ele entrou num desespero e tal, esqueceu tudo, ele, para, cavalo, para. E o cavalo, claro que não parava, e o cavalo correndo naquela direção. E o cara desesperado, com medo, para, cavalo, para! E o cavalo não parava. Aí ele viu que ele ia cair lá, e ele falou assim, Deus, por favor, faça esse cavalo parar agora, em nome de Jesus, amém. Aí o cavalo parou bem antes de cair. Aí ele, ai, glória a Deus. Como eu falei, ainda bem que o cavalo era crente, né, que está no céu hoje. Brincadeira. Mas, hoje é o Dia dos Pais, né, parabéns para os pais que estão aqui. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre nossos pais, também pais espirituais. Como é que nós possamos honrar e servir melhor os nossos pais espirituais? Quem são os pais espirituais? Né, são o seu discipulador, são realmente talvez o seu pai mesmo, talvez o seu pastor, talvez o seu supervisor de setor, de área, distrito, não sei, mas é um pai espiritual, uma mãe espiritual para você, né? E como é que nós podemos ser um fiel escudeiro? Então, o título é o fiel escudeiro do líder, certo? Então, essa frase, o fiel escudeiro, né, é uma frase, uma expressão usada para descrever a pessoa que é leal, que é confiável, que está sempre disposta a defender e proteger o líder. Abra sua Bíblia, por favor, comigo, para 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 14. 1 Samuel 14. Vamos ler uma história muito legal, interessante aqui do Jonatas e do seu jovem escudeiro. 1 Samuel 14, quem já achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga classe nova criatura. Então, vamos lá então, 1 Samuel 14, versículo 1, e eu vou estar lendo algumas partes e pulando algumas outras partes por causa do tempo, mas contando essa história aqui de Jonatas e o seu jovem escudeiro. Então vamos lá. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isto ao seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeã e Migron. Com ele estavam uns 600 soldados. Vamos pular um pouquinho. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Agora, em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Em cada lado, então, havia um penhasco íngreme. Pulando de novo. E o Jonatas falou ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Agora, disse o seu escudeiro: faze tudo o que tiveres em mente, e eu irei contigo. E o Jonatas disse: venha, vamos atravessar na direção dos soldados, e deixaremos que nos avistem. Vamos pular aqui para versículo 12. E gritaram para Jonatas e seu escudeiro:
os filisteus, né? Olharam, eles viram lá os dois, e eles gritaram e falaram assim: subam até aqui e lhes daremos uma lição. Ou seja, sobe até aqui que nós vamos te matar. Diante disso, o Jonatas disse ao seu escudeiro: siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. O Jonatas escalou usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Diga, logo atrás. O Jonatas começou a derrubá-los, e o seu escudeiro logo atrás, diga logo atrás, logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, o Jonatas e o seu escudeiro mataram cerca de 20 homens, numa pequena área de terra. Agora, que escudeiro espetacular! Quem aqui gostaria de ter esse escudeiro como seu escudeiro na sua vida espiritual, né? Com certeza eu também. Poxa, esse cara aqui é demais. Esse escudeiro aqui, ele realmente vestiu a camisa, assumiu a visão, tudo. E ele apoiou 100% o seu líder, que era o Jonatas, né? Agora, se você quiser ter, né, um dia alguém para te apoiar, para te ajudar a chegar, né, nos seus alvos, o segredo principal é de você, se você quiser ter um escudeiro assim, você precisa também ser esse escudeiro para alguém, para você realmente ajudar a sua liderança. Então, algumas coisas aqui rapidinho para a gente aprender aqui. Em primeiro lugar, número 1, honre a sua liderança. Anote aí, honre a sua liderança. Temos que reconhecer essa autoridade espiritual sobre a nossa vida. Temos que aprender a verbalizar, a dizer mesmo, verbalizar as qualidades, né, do nosso líder, falar bem dos nossos líderes, né, demonstrar apreciação para os nossos pais espirituais, né, ressaltar as suas qualidades. Por exemplo, se você está numa reunião de uma célula, e lá, vamos dizer que a reunião termina, e de repente, do nada, o líder, ele fica em pé e vai embora. Ele sai da casa, vai embora, sem dizer tchau, nada, ele vai embora. Isso é legal? Não é bacana não, né? Mas vamos dizer que isso acontece. Acabou a oração, e ele levanta e sai correndo. Aí, de repente, alguns membros, né, talvez eles comentam: poxa, o que é isso? Cara, o líder, ele foi embora tão rápido assim e tal, ele foi embora sem abraçar a gente, poxa, que coisa e tal. E você, como um fiel escudeiro, você vai concordar com ele, sim ou não? Não. Você vai lá, você vai ficar bem quietinho, é isso? Também não, gente, também não. O que é que você vai fazer como alguém que vai proteger, vai defender o seu líder? Vai entrar: não, cara, que é isso? Tem certeza que eu conheço o meu líder, ele não faria isso não, ele tem certeza, eu tenho certeza que ele tem uma boa razão, uma emergência talvez que surgiu do nada. Eu conheço o nosso líder, ele é amoroso, ele nos ama e tal. Você já entra para defender o líder. Quem está me entendendo aí? Não podemos cortar a orla, como Davi fez com Saul. Temos que proteger, defender, né? E outra coisa, temos que também ensinar os nossos filhos também a falar bem. E outra coisa, temos que orar pela nossa liderança. Quem aqui já foi, assim, alvo de ataque do inimigo? Todos nós, né? Agora, pense bem comigo. Quem é que você acha que o inimigo vai atacar mais? Você ou o seu líder? Seu líder, claro, que ele quer derrubar o líder para espalhar as ovelhas. Então, nós temos que cobrir a nossa liderança com muita oração, mas com muita oração mesmo. A gente tem um costume de orar diariamente, no nosso tempo sozinho com Deus, nas refeições, né? Sempre orando e abençoando as vidas dos nossos pastores, da nossa liderança. Se você for almoçar com a gente, e o meu filho, o Noah, se ele for orar,
Você vai ouvir ele orando em inglês, mas ele vai orar abençoando a nossa liderança. Ele já com 5 anos de idade, desde pequeno a gente já ensina esse princípio, né, de mostrar gratidão, de mostrar realmente esse desejo de cobrir a liderança com muita oração. Agora, um bom liderado, um dia vai se tornar um bom líder, mas um bom líder continua sendo um bom liderado, continua sendo um bom liderado. E você? Você é confiável? Você é leal? Você é compromissado com a sua liderança? Número 2, anote aí, não deixe o orgulho te atrapalhar. Não deixe o orgulho te atrapalhar. Eu vou te contar agora um testemunho meu, né? Uma história triste da minha vida, quando eu errei gravemente. Depois que eu me formei da faculdade, né? Eu morei 5 anos no Japão, e na verdade eu conheci a minha esposa, a Nicole, no Japão. Mas depois que nós casamos, mas antes de eu casar, eu já me formei na faculdade, em teologia e tudo mais. Aí eu voltei para trabalhar em Santarém, né, que eu queria começar tudo do zero de novo, como um membro, e aprender tudo do MDA. Então eu comecei do zero mesmo. E eu pensei, bem, eu vou me colocar debaixo da liderança, da cobertura espiritual do meu irmão. Eu tenho um irmão, ele é mais velho, ele tem 3 anos mais do que eu. Hoje ele é pastor lá no Japão, mas naquela época ele era supervisor de setor. Eu creio que ele tinha mais 5, 6 células, e eu falei, não, eu já sou humilde agora, né? Eu não tenho mais essa coisa de competição, que assim, de criança, a gente era muito assim, próximos, né, na idade, sempre era muita competição, quem corre mais rápido, aquela coisa. Aí eu pensei, não, agora já sou maduro, né, já sou humilde, né, já é um sinal que você não é humilde, né, mas enfim, eu cheguei e eu fui ser um membro numa célula debaixo da cobertura dele, então ele era o meu líder. Aí de repente, depois de uns 6 meses, 7 meses, me consagraram líder de célula. Aí eu fui liderar a minha própria célula, lá em Santarém. Aí eu lembro que quando o Josias, que era o meu irmão, que ainda mas ele era o meu supervisor de setor, ele fazia as visitas, né? Ele fazia a supervisão. Aí eu estava lá, liderando a minha célula, tudo assim de boa, aí de repente chegava o Josias. E eu confesso, né, com muita tristeza, eu reagi meio que, lá vem o Josias e tal. Eu meio que ignorava a presença dele e tal, e ele ficava assim, tudo assim, sorridente e tal, tão humilde como ele é. Aí ele ia embora, tchau gente, Deus te abençoe e tal. Aconteceu de novo, a outra semana, ele chegou lá, e eu meio que, eu agi como se fosse assim, ele atrapalhando aquela reunião, né? Muito horrível, horrível mesmo. Aí a mesma coisa, ele tão humilde, né? Tchau, gente, Deus te abençoe e tal, ia para casa. Depois daquela célula, eu lembro que eu voltei para minha casa e Deus chamou muito a minha atenção, puxou minha orelha tão forte naquela noite que eu pensei, eu comecei a orar e Deus falou, Isaías, você agiu assim, de uma forma tão errada, com tanto orgulho, você realmente pisou feio na bola. E finalmente a ficha caiu e eu chorei, pedi tanto perdão a Deus, e eu acho que eu nem dormi naquela noite, chorando assim, com tanta lágrima. No próximo dia eu fui lá correndo para o Josias, bati na porta lá da casa dele, ele abriu a porta e eu, me perdoe Josias, estava chorando, e ele, mas por que, Isaías? Mas por que eu agi assim contigo? Ele, não, mas eu sabia que eu realmente tinha agido de uma forma bem feia com ele, né? E aí eu chorei, pedi perdão para ele e tal. Aí eu falei, Josias, pode ter certeza, de hoje em diante, eu lhe dou minha palavra,
que eu vou ser o liderado que mais vai te elogiar, que mais vai te encorajar e tal, que mais vai realmente te agradecer como líder. E ele, não, mas eu falei, pode ter certeza, você vai ver, né? Aí, justamente, na próxima quarta-feira, estava lá na minha célula, aí chegou o Josias, eu acho que eu até exagerei um pouquinho, que ele chegou lá e eu, gente, para tudo, para a palavra, para tudo. Olha quem está chegando aqui, é o Josias, gente, é o nosso líder e tal. E eu elogiei, sente bem aqui com a gente, Josias, o nosso supervisor de setor e tal. Fala algumas palavras de sabedoria para a gente, tá, aquela coisa. E ele ficou assim, constrangido, né, tanto amor, tanto assim elogios, que ele é tremendo, ele é um grande pastor e tal, um homem de Deus. Rapaz, eu continuei. E eu fiz questão de fazer assim, porque eu queria realmente esmagar qualquer pingo de orgulho que talvez existia ainda no meu coração. E até hoje ele já é assim, lá no Japão, ele não é mais o meu líder, mas mesmo assim, eu mando mensagem para ele, eu ligo para ele, Josias, muito obrigado e tal, e você é demais, você é um homem de Deus, você é o meu herói e tal, e eu faço muito isso. Por quê? Porque eu sei que um segredo para o nosso crescimento é de realmente sermos humildes, de sermos simples, e nunca deixar o orgulho atrapalhar o seu crescimento. Amém, queridos? Número 3, envolva-se na visão que Deus deu ao seu líder. Envolva-se na visão que Deus deu ao seu líder. Eu gosto tanto desse versículo 7, quando o jovem escudeiro fala assim, eu irei contigo, faze tudo que tiveres em mente, que eu vou com você. Conte comigo, que eu vou com você. Temos que aceitar os desafios, né, colocados no coração do seu líder. Veste a camisa, seja aquele braço direito do seu líder. Agora em Fortaleza, né, lá o pastor de lá era o pastor Eibe, né, mas agora é o pastor Sandro. E o pastor Sandro também era o meu líder lá. Ele, na época, era o vice-presidente, agora é o pastor principal. Mas, na época, ele era o vice do pastor Eibe e eu estava debaixo dele. E ele fazia reunião todas as terças-feiras, de meio-dia em diante. E eu chegava lá sempre meio-dia ou antes. Sempre antes, na verdade, de meio-dia. E ele sabia que eu sempre estava lá. E de vez em quando, ele não conseguia chegar lá na hora certa, por causa de uma emergência, sei lá, uma situação delicada, e ele ligava para mim, Isaías, você pode iniciar lá aquela reunião com uma oração e tal. E eu ficava tão honrado, porque eu sabia que ele ligava para mim, porque ele sabia, não, Isaías vai estar lá. O Isaías vai estar lá, em ponto, meio-dia, eu posso contar com a presença dele. E eu ficava tão honrado. Claro, pastor, com certeza, conte comigo. E nós temos que ser assim, temos que ser o braço direito. O líder precisa de alguma coisa, ele pode contar comigo. Isso é muito importante, né, de ser a pessoa confiável. Número 4, seja transparente com o seu líder. Transparente com o seu líder. Tiago 5,16 fala assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Nós sabemos, né, para ser perdoado, você confessa os seus pecados para quem? Para Deus, sim ou não? Sim, claro. Mas aqui fala claramente, porque imagina aquele cristão, que ele luta, e ele cai no pecado, e ele confessa para Deus, e Deus perdoa, ele pede perdão, e Deus perdoa, aí ele anda em vitória, mas aí no próximo dia já cai de novo, na mesma coisa, ele confessa para Deus, é perdoado, mas cai de novo. Ele não é curado ainda, ele é perdoado naquele dia que ele vai confessando, e Deus vai perdoando, claro, ele nunca vai deixar de te perdoar, mas você quer andar em vitória completa, amém ou não, queridos? Quem aqui quer ser um cristão derrotado? Ninguém.
nós queremos andar em vitória, nós queremos ser curado também dos pecadinhos, dos viciozinhos que vão aparecendo. E Deus fala claramente, então, querido, confesse os seus pecados para alguém, deixa a pessoa orar por você, e você vai ser curado. Amém. Igual Jesus fazia com os seus discípulos. Lembra quando ele em João 13, ele se vestiu de escravo, ele se ajoelhou lá, ele começou a lavar os pés dos seus discípulos. Aí ele chegou lá na vez do Pedro, ele foi lá lavar os pés do Pedro, e o Pedro falou, não, Jesus, não vai lavar os meus pés, não. Ele falou, não, então tudo bem, mas então se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Então, o Pedro falou, não, então lave as minhas mãos, a minha cabeça, tudo. Mas ele respondeu, não, Pedro, você já é limpo, mas os seus pés não estão. Naquela época, não tinha carro, claro, não tinha asfalto, concreto, então eles andavam aonde? Nas ruas, com aquela poeira, e quando chovia aquela lama, e com os animais, né, que tinha muito animal lá, e o animal, você sabe o que faz na rua, né? Então eles estavam lá andando de sandália, sem sapato, mas de sandália, naquela poeira, naquela lama, naquela sujeira. Aí chegaram lá naquela casa e o Jesus, ele foi lá lavar os pés imundos dos seus discípulos. E é isso, essa comparação que nós estamos fazendo hoje. O discipulador, ele senta com você e ele quer te ajudar a ser curado também dos pecados. Ele quer te ver também andando em vitória. O seu discipulador, o seu pastor, ele quer ver você sendo um sucesso na sua vida espiritual. Ele quer ver você andando em vitória completa. Ele quer ver você andando em intimidade com Deus. Então, a tentação, quando você for sentar com o seu discipulador, com alguém, é de você talvez deixar o seu discipulador lavar os pés, mas você esconder talvez uma sujeira lá no meio, lá assim, enfiado lá entre os dedos do pé, que você tem talvez uma certa vergonha de um certo pecado, talvez vergonha de um certo vício, não sei, mas você não quer abrir os dedos do pé para ele ver aquela sujeira também. Mas, gente, como eu falei, os nossos líderes, eles amam a gente. Eles querem ver a gente decolando em Deus. E para isso, nós temos que ser transparentes com a nossa liderança. Então, eu quero te encorajar a você abrir, né, os dedos do seu pé, você ser transparente e deixar o seu líder orar com você e você ser curado completamente em nome de Jesus. E andar em vitória completa com Deus. Amém, queridos? Número 5, anote aí, pague o preço pela fé. Pague o preço pela fé. Ou seja, confie no seu líder, né? Segue o seu líder, né? Aquele escudeiro, o jovem escudeiro aqui em Samuel, ele subiu o penhasco íngreme, ele se colocou também em risco de morte. Por quê? Porque ele seguiu, ele confiou também em Jonatas, né? Agora, eu sempre gosto de contar essa história da minha irmã, a Esther. Ela tinha 7 anos de idade, e nós morávamos num barco, lá na Bacia Amazônica, né? Na verdade, eu não tinha nascido ainda. Era os meus pais, a Sara, aí a Esther, aí o Josias. E um dia, estavam lá na praia e a Sara queimou o pé numa brasa, e então ela entrou no barco e foram embora, e eles colocaram o pé dela, da Sara, numa bacia de água. Mas, naquela época, tinha também um cachorrinho no barco, e o cachorrinho estava lá tomando a água da bacia, né? Então, a Esther, tentando ajudar a irmã dela, a Sara, ela foi lá, atrás do barco, e ela jogou um balde na água para poder pegar mais água para encher aquela bacia. Só que o barco estava em movimento, né? E quando ela jogou aquele balde, você já pode imaginar que
o balde puxou ela e ela caiu na água. E para quem já foi para Santarém, você já foi no Rio Tapajós, no Rio Amazonas, você sabe que é uma loucura, parece um mar. Você não enxerga o outro lado do rio. Oh, você é o cara. Muito obrigado, na hora. Então, ela caiu na água. E ela conta a história, que ela caiu na água e ela gritou, pai, mãe. Mas por causa do barulho do motor do barco, ninguém ouviu. E ela conta que ela caiu na água, gritou, e o barco foi embora. Foi embora e desapareceu. E ela ficou lá, sozinha. Imagina, uma menina de 7 anos de idade, ela mal conseguia boiar nas costas, não conseguia nadar assim não. Ela boiava mais ou menos nas costas. E ela lá sozinha, no meio do rio Tapajós, enorme, e conseguia até enxergar a margem do rio, muito longe, talvez uns 2 quilômetros dela. E ela lá sozinha, boiando no meio do rio. Nesse tempo, no barco, né, os meus pais estavam lá na frente, conversando e tal. E depois de muito tempo, talvez 1 hora depois, 1 hora e alguns minutos depois, a minha mãe começou a ouvir a Sara gritando, né, para a Esté, Esté, cadê você? Não tem mais água aqui na bacia. Então ela foi lá, cadê a Esté? Ela foi lá, procurou no barco todo e não encontrava a Esté. Aí ela falou, Lucas, eu acho que a Esté caiu na água. Nós temos que voltar atrás dela. Então eles voltaram, e foi muito horrível, porque lá você não sabe exatamente por onde você veio. É um rio enorme, e tinha ondas naquele dia. Então eles voltaram lá procurando, mas dizem que depois de talvez 1 hora e meia depois, eles já meio que perderam a esperança de achar a Esté viva, porque já tinha assim passado talvez 2 horas, já ela lá sozinha na água, mas eles continuaram a procurar lá, e finalmente a minha mãe falou assim, Lucas, eu acho que nós passamos dela. Eu acho que nós já passamos dela para lá. Temos que voltar de novo para ver se a gente acha ela aqui. E o meu pai falou, não, ainda não. Vamos continuar para cá. Vamos continuar voltando ainda para ver se a gente acha ela. E a minha mãe falou, não, mas eu acho que nós passamos dela, mas eu vou confiar no meu marido. Eu vou confiar na palavra dele. Eu vou confiar no meu marido, que ele é o meu líder. Eu vou confiar nele. E ela confiou. E continuaram, já chorando, já praticamente sem esperança. E aí ela pensou de novo, poxa, mas eu acho que tenho certeza que nós já passamos dela, mas eu vou confiar na palavra do meu marido, que é o meu líder, eu vou confiar nele. E continuaram mais 5 minutos. De repente uma onda subiu, desceu e lá na frente enxergaram uma mãozinha assim, balançando. A onda subiu, desceu, 2 mãozinhas balançando assim na onda. Eles foram para lá rapidamente, jogaram a boia, puxaram a Esté, e a Esté chegou lá no barco, pulando de alegria, tudo vermelha, queimada do sol. Imagina, mais de 2 horas lá no sol da Amazônia, tudo queimada mesmo, nos braços, no rosto, mas lá pulando de alegria, pulando de vida de Deus. Realmente Deus fez um grande milagre naquele dia. Amém, glória a Deus. Hoje, a Esther, ela é pastora, né? Ela está indo junto com a gente, vamos encontrar com ela amanhã, lá em Garanhuns. Ela é casada, tem 4 filhos, e ela também faz parte dessa equipe lá em São Paulo. Mas tudo porque a minha mãe confiou na palavra, confiou no líder dela, que era o meu pai, né? Então nós temos que às vezes, talvez não entende exatamente por que a pessoa está fazendo isso ou aquilo,
Mas temos que lembrar de uma coisa: o nosso líder, o nosso pastor, o nosso pai espiritual, essa pessoa quer ver a gente decolando em Deus. Ele quer ver o nosso bem. Então nós temos que, às vezes, tomar um passo de fé e confiar na palavra daquela pessoa, né? Agora, em sexto lugar, para terminar, seja grato pela sua liderança. Seja grato pela sua liderança. Eu lembro de uma vez, alguns meses atrás, eu fui dormir, mas eu não consegui dormir, então como eu comecei a orar, e eu comecei a sentir para orar pela minha liderança. Então eu comecei a orar e abençoar o pastor Ebe, abençoar o pastor Sandro, abençoar os pastores lá da Igreja da Paz, lá de Fortaleza, de Santarém. Eu comecei a orar, e o mais que eu orava por eles, o mais que Deus colocava uma sensação de gratidão imensa no meu coração. E eu comecei a sentir tanta, assim, gratidão, que eu comecei a chorar. Aí eu comecei a fazer uma coisa até interessante, que não é normal para mim, não. Eu comecei a rir também, de tanta alegria, de tanta, assim, uma sensação de gratidão inexplicável. E eu comecei a rir, a chorar. Aí ri tão alto, que eu tive que colocar o travesseiro, assim, em cima do rosto, para não acordar minha esposa, né? Mas nós temos que ser grato pela nossa liderança, porque eles velam, a Bíblia fala que eles velam pelas nossas almas, eles realmente estão aqui para nos ajudar, para nos fazer crescer, para nos esticar, para nos empurrar para frente, para nos fazer mais igual Deus, igual Jesus. Então nós temos que sempre honrar, sempre agradecer a Deus pela nossa liderança tão preciosa. E você hoje, você tem algum líder na sua vida? Tem algum pai espiritual? Você tem algum discipulador na sua vida que tem realmente investido na sua vida? Você tem algum pastor, algum líder de célula, talvez, supervisor na sua vida, que você talvez precise, né, agradecer, encorajar, talvez pedir perdão por alguma coisa que você fez, né, igual eu fiz com o meu líder, com Josias. Talvez você tenha algum líder na sua vida. Então, eu queria te encorajar a fazer alguma coisa bem diferente hoje. Você pegar uma caneta, um papel, ou se você não tiver um papel, você pega o seu celular, seu tablet, abre o seu WhatsApp agora, e você vai rapidamente escrever uma cartazinha, um bilhete rapidinho para o seu líder, tá certo? Assim, declarando palavras de amor, palavras de agradecimento, tá certo? Então, agora é o único momento que você é liberado para você acessar o seu WhatsApp, tá certo? Então, pegue o seu celular agora, pegue o seu tablet, uma caneta, um papel, e eu vou te dar agora 4 minutos, rapidamente, 4 minutinhos, para você começar a declarar algumas palavras de gratidão pelo seu líder, né? De encorajamento, talvez de pedindo perdão por alguma coisa aí. Então agora eu queria te encorajar a não conversar com ninguém. É um momento agora de você refletir agora e você realmente agradecer o seu líder por aquelas horas que ele ou ela gastou investindo na sua vida, te encorajando. Talvez ele ou ela te ajudou a superar uma certa situação. Mas comece agora a escrever agora uma cartazinha, um bilhetinho agora para o seu líder, com algumas palavras agora de agradecimento, de encorajamento. E deixa Deus também sondar o seu coração. Se você de repente
agiu de uma forma incorreta, não legal com o seu líder, com o seu discipulador, se você fez alguma coisa igual eu fiz, né, de agir de uma forma ingrata, pode também aproveitar e pedir perdão também. Mas comece a fazer isso agora. Eu vou te dar agora mais 2 minutos para fazer isso. Aproveita agora esse momento de você agradecer a Deus pelo seu líder, a sua liderança preciosa.